Estamos semeando, e você que quiser semear também, agora temos um espaço muito bom, gratuito, a internet. Então vamos semear na internet. Semear a verdade, semear o que está de verdade na Escritura e que infelizmente está diferente do que a maioria de nós aprendemos. Porque o sistema religioso não nos ensinou exatamente como está na Escritura. E a amada da minha alma já está aqui do meu lado e ela também traz sempre informações do que ela lê nos nossos vídeos, nas postagens, nos canais e nos e-mails que ela recebe e até nos e-mails que eu também recebo. Então, Rubens, eu tenho uma dúvida, não só minha, creio que de muitos irmãos, né? Porque na Escritura fala sobre os falsos profetas, né? É verdade. Né? Como assim? Como podemos identificá-los? Os falsos profetas, né? Os falsos profetas, né? Que os apóstolos falaram dele, né? E Eu acho que sobre os falsos profetas, amadas, o melhor é nós lermos pelo menos algumas passagens. Nós temos em Filipenses, eu queria que você desse uma olhada para nós daqui a pouquinho, enquanto eu vou aqui discorrendo, e também separasse na segunda carta de Pedro, porque ali a Escritura fala bem sobre os falsos profetas. Enquanto isso, eu creio que uma pergunta importante, eu vou te dar oportunidade ainda, mas eu creio que uma pergunta importante a ser analisada é a questão dos falsos profetas com relação à atualidade. O que você pensa disso? Para você, os falsos profetas já estão aí? Ou os falsos profetas é um tipo de categoria de pregadores, de pessoas religiosas que ainda irá aparecer? Será que os falsos profetas que Paulo tanto nos alertou quanto a eles, não só no Novo, na Nova Aliança, mas também até na Antiga, Jeremias falou muito sobre eles, Isaías falou também bastante sobre eles. Para te ser assim bastante sincero, eu creio que a maioria dos profetas antigos falaram sobre os falsos profetas da atualidade, né? Que na época deles era do futuro. E também no Novo, na Nova Aliança, nós temos diversas orientações quanto aos falsos profetas. Assim, eu pergunto a você, os falsos profetas ainda vão surgir ou já surgiram? Quem são eles? segunda Pedro. Já achou? E achou também de Filipenses ou não? Então vamos no Pedro, depois a gente vai no Filipenses. Pode ler para a gente? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Salvador que o resgatou. Veja bem, aí eu tenho que ir parando, amada, porque senão depois passa muito da leitura, aí eu não tenho mais como voltar onde tinha coisa que é interessante falar. Essa última parte que a amada leu, olha que coisa interessante que Pedro fala. Repete, por favor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. O que eles farão? Veja bem. Que introduzirão encobertamente. Disfarçadamente, não é explicitamente, é disfarçado. O que é disfarçado? É uma coisa que parece uma coisa, mas não se trata de uma coisa, se trata de outra coisa. Introduzirão encobertamente. Eu pergunto, será que já introduziram? Será que vão introduzir? Será que esse que introduz essas coisas é o irmão Rubens, como eles acusam? Se for irmão Rubens, eu pergunto a você, com qual interesse? Será que é do seu dinheiro? Quanto você pagou para assistir esse trabalho aqui? Né? Verdade. Você já foi convidado para ir no meu templo? Para ser membro da minha denominação e para me dar dinheiro? Então você já veja que não é por dinheiro. Se não é por dinheiro, por que mais eu arrisco a minha vida terrena? A não ser pela vida futura. O que mais você pode achar de mim? Qual seria o motivo do irmão Rubens ser um falso profeta e introduzir encobertamente heresia para você? Eu creio que se você observar de um lado, você vai ver um grupo muito grande atrás de dinheiro. E vai olhar para esse humilde, pobre, nu, coitado ser humano e ver que não é o dinheiro que eu ando querendo. Eu não faço isso por dinheiro. E você verá que só restará dizer que eu faço isso por amor. Amor a você próprio. Repete esse verso, amado, e vamos bem devagarzinho para o próximo. Por favor.
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, Agora vamos bem devagar. Que farão o quê? que introduzirão encobertamente Disfarçadamente. heresias de perdição, Heresias de perdição. Farão com que as pessoas estejam achando que está indo para o caminho certo, mas que estão indo para a perdição. E fará mais o quê? Olha agora, presta muita atenção, meu amado. Olha para cá, esquece tudo. Olha para cá e presta muita atenção agora nessa próxima passagem. e negarão o Salvador que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Amados, negarão o Salvador que o resgatou e trarão sobre si próprio repentina destruição. Eu pergunto, será que esses homens já estão aí? Será que eles ainda vão aparecer? E se eu disser para você que eles negam o Salvador que morreu por você no madeiro, e no lugar dele louvam a um que pede louvores, a um que pede para comer pão e beber vinho, a um que aceita templos com altares, a um que se chama verdadeiramente Mitra, entre muitos nomes que ele tem, inclusive o Deus Sol ou Baal. E se eu disser para você que o que esses homens têm pregado já há algum tempo é justamente esse Mitra e não aquele que morreu pelos seus pecados, será que contemplaria o que está escrito aqui na Escritura? Repete mais esse, por favor, minha amada. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Salvador que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Repare bem que são doutores, são pessoas que estão acima dos pastores, acima de bispos, são doutores, e eu te digo o nome desses doutores. Quer o nome de alguns? Então comece com Calvino, passe por Zwinglio, chegue a Wesley, veja Moody, conheça os heróis da fé do passado. Esses doutores foram justamente os que, após Martim Lutero, que deu início a isso, contemplando a chama do catolicismo que não poderia se apagar, introduziram um outro Salvador, que não é Salvador. É um Deus pagão, persa, adotado por Roma, que tem muitos nomes. Mas a figura principal dele é conhecida como Mitra. E hoje o mundo conhece como Jesus Cristo. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemado o caminho da verdade. Retira um e coloca o outro. Blasfemado é colocado em lugar de. Tiraram o Salvador que morreu, que nós conhecemos como Yahushua, ou Yeshua, ou Yehoshua. E aí eu não posso nem afirmar qual desses, mas o que soa na nossa voz é algo dessa forma. E nunca Ieso, Iesous, Jesus ou Jesus, é outra pronúncia. Então tira Yahushua e coloca Jesus, ou tira Yeshua e coloca Iesos, ou tira Yehoshua e coloca Iesous. Aí você escolhe, porque o que morreu pelos nossos pecados não é de maneira nenhuma Iesos, Iesous ou Jesus. Está muito mais para Yeshua, Yehoshua e Yahushua do que para Jesus, Iesos, Jesus. Repete só esse último, por favor, amada. E muitos seguirão as suas Dissoluções. Quantos estão seguindo essas dissoluções? São poucos, amado? Ou são muitos? Olha a porta dentro. Você tem agora em cada rua, em cada centro comercial, vários desses locais. Olha da rua mesmo para dentro e vê se são poucos que estão seguindo essas dissoluções.
Olha como as coisas se encaixam. O quebra-cabeça se encaixa com a Escritura. O que você está vendo com seus olhos está se encaixando com a Escritura. Ou não está se encaixando com a Escritura? Pergunta, se fosse o irmão Rubens um desses, estaria eu cheio de pessoas atrás de mim. Eu não tenho nenhum centro, um local para reunir essas pessoas. Eu não tenho uma membresia, não tenho ninguém atrás de mim, amado. Ninguém atrás de mim. Olha como se enquadra para o lado de quem está hoje cheio de seguidores, de pessoas que os defendem com a vida, se for preciso. Porque muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. O caminho da verdade não é mais aquele que morreu pelos nossos pecados, mas para eles o caminho é aquele que quer culto, que quer você cantando para ele, que quer você visitando a casa dele, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, se possível todo dia na casa dele. E esse não é o Salvador. Quando alguém falou que ia na casa dele, ele falou, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, embora as cobras tenham seus covis, os pássaros seus ninhos. É o outro. Aquele que você conhece da Escritura não é esse que você tem cultuado. Para prestar atenção se é, amado. Esse aí não mandou você vinde para o templocentrismo. Esse aí falou para você ir por todo o planeta e pregar o Evangelho. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A sua perdição não está esquecida pelo Criador. A Escritura é clara e diz assim, ó, fique à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por descabelo dos seus pés. O Salvador está apenas só aguardando este momento, em que os inimigos dele sejam colocados por escabelo dos seus pés. Quais os inimigos dele? Não são porventura aqueles dos quais ele disse, raça de víboras, hipócritas? Não seria por acaso esses que o crucificaram, os inimigos do Salvador? Se os inimigos do Salvador não foram aqueles que o crucificaram, quem são? E por avareza farão de vós negócio, comércio, dinheiro. Bota de um lado, amado, os irmãos que pregam essa verdade, cada um dos que você conhece, não precisa ser só irmão Rubens, não, que eu não sou ninguém. Mas bota de um lado os que pregam essa verdade e coloca do outro o sistema religioso. Essas palavras da Escritura se parecem mais com esses pobres coitados como eu? Pobre coitado eu digo, amado, aqui para o mundo, mas não para o Criador. E como tantos que também pregam essa verdade, ou essas palavras de Pedro se parecem exatamente com esses homens que estão no comando do sistema religioso. Se você não quiser enxergar, amado, ninguém vai poder abrir seus olhos a fogo ferro, porque só depende de você. E o pior cego é aquele que está impossibilitado de enxergar, não por uma questão de saúde, mas pela sua própria vontade. Porque se o Criador não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Criador livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências. Olha, ele está falando aí de quem? Dos falsos profetas, tá certo, amado?
Se o Criador soube castigar os que andavam errado no passado e soube livrar os que andavam certo no passado, assim como trouxe castigos terríveis contra aqueles que não tinham piedade, como Sodoma e Gomorra, e não poupou nem os anjos que se rebelaram. E aí, eu não vou entrar agora nessa história aqui, mas não tem a ver com Lúcifer. Esqueça isso. Não tem a ver com a história do anjo que era bom e ficou ruim, o diabo, o rei dos diabos aí. Isso é outro assunto. Mas se o Criador não poupou nem mesmo os anjos, quanto mais a esses falsos profetas, que andam segundo a carne, teologia da prosperidade, coisa terrena, andam atrás do teu ouro, da tua prata, atrás de riquezas da terra, e prometem riquezas da terra, e prometem o melhor dessa terra, e só pensam nas coisas carnais. Quanto mais a estes, o que ele fará, minha amada? Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Pedro está falando aí dos demônios, viu? Pode estar certo que é, outra hora eu entro nesse assunto com você. Pedro está dizendo que esses homens não respeitam ao Criador, não respeitam você, e não respeitam nem aos demônios, que têm autoridade também dada pelo Criador. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, Do que esses cães gulosos, não pronunciam contra eles juízo blasfemo. não fala com o diabo, ou com o Satanás, ou com os demônios, juízos blasfemos. Não pronunciam contra eles juízo blasfemos diante do Criador. Mas estes, como animais... Mas estes cães gulosos, está falando deles, amado. Não mudou o assunto, não. Está falando dos falsos profetas. Mas esses falsos profetas, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Não entendem do que é o diabo, não entendem do que é Satanás, não entendem do que é demônio, eles não entendem de nada. É por isso que naquele dia eles vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios, e o Salvador vai dizer abertamente, está escrito assim. Vai dizer explicitamente: em verdade, eu nunca vos conheci, porque não respeitam nada que é do Criador. Blasfemam contra tudo. Não respeitam você, não respeitam o Criador, e não respeita quem Pedro chama de dignidades. E autoridade, qual outro que ele chama também, pouco antes ali, quando fala do anjo, que não contendeu contra o diabo? As dominações e dignidades, é isso mesmo. As dominações e dignidades que Pedro está falando é exatamente o adversário da nossa alma, não do Criador. O Criador não tem adversário, ele está acima de tudo, amado. Esqueça essa ideia de que o diabo é adversário do Criador. Nunca foi, não existe dois deuses. Não existe um Deus tão poderoso como o nosso Criador. Só existe o Criador e o resto está abaixo dele. Mas esses caras que são enviados do sistema religioso, enviados do Deus deste século, foi assim que o Salvador chamou eles. Sim. Quando eles estavam caminhando com Judas para prender o Salvador lá no Getsemane, o Salvador falou: vem aí já o príncipe deste século, o sistema religioso. Não é eu que estou falando, mas esses do sistema religioso, eles não respeitam ninguém. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Não tem, amados? Ou tem ou não tem? Como você vê esses homens a cada dia, né? Cada vez mais nerds, cada vez mais gordos, cada vez mais robustos, mais cheios de dinheiro, pedindo 800, 900, 1.000, 1 milhão, quanto puder pedir das pessoas, e cada vez se engordando mais. Tolo, ainda hoje pedirei a tua alma, e o que tens preparado? É o que o nosso Salvador fala. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco.
tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Cheios de adultério. Quando fala em adultério, amado, eles próprios colocou na sua cabeça que só quer dizer a respeito de homem e mulher. Eles adulteram a Escritura, adulteram a palavra, adulteram os ensinamentos, eles adulteram tudo. E é disso que Pedro está falando. Tendo o coração... Vai ver que adultera também sexualmente, mas aí eu já não posso falar. Tendo o coração exercitado na avareza. Avareza, amado, significa de querer cada vez mais, de juntar tesouros onde a traça rói. O coração desses homens são exercitados na avareza. Veja com quem se parece o que Pedro está falando. Será que esses homens que Pedro fala ainda vão surgir? Será que já surgiram e já morreram? Ou serão esses que estão aí desde o tempo de João Batista, que o Salvador falou deles, que foi tomado à força o reino dos céus e homens violentos se apoderaram dele, e que esses homens detêm a chave do conhecimento, mas eles próprios não entram e não deixam quem quer entrar, que esses homens atravessam mares para fazer um discípulo, e depois de feito discípulo, esse discípulo se tornam 2 vezes mais filhos do diabo. Será de quem que Pedro está falando? Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Agora você veja bem. Um exemplo desses homens que estão aí que só pensam em dinheiro é o exemplo do bruxo Balaão. Balaão só pensava em grana. Balaão ficava muito tentado a amaldiçoar o povo por dinheiro. E foi impedido de amaldiçoar porque o anjo o impediu, mas ele mesmo assim ensinou como aquele homem mau daquela nação que estava ali para destruir Israel, como proceder. Porque amou mais o prêmio do que a verdade. E Pedro compara esses homens que estão aí, os falsos profetas, a Balaão. E eu pergunto, amado, olha para os que estão pregando a verdade, são pouquíssimos. Olha para esses homens, olha para a fisionomia desses homens. O que esses homens têm falado, e eu me incluo no meio deles, tem chegado até você à custa de grana, de extorquir você para você ser um discípulo, para pagar dízimo, para comprar material gráfico, publicações, ou tem chegado a você da forma que você está recebendo aí? Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Agora parece que Pedro estava vendo os dias de hoje, não parece, amada? É verdade. Não parece que Pedro está escrevendo isso aí lá onde ele estava perseguido por esse sistema mesmo, não. Parece que ele está vendo hoje, porque isso é uma profecia de Pedro. Está tendo uma visão. Pedro falou, assim como existiram, também entre vós existirão. Sim. Falsos doutores. Então ele estava vendo esses dias. E você vê a clareza que Pedro vê as coisas de hoje. Aí eu pergunto, amada, Pedro viu, porque Pedro servia verdadeiramente a Yahushua. Você tem